Nos momentos de quietude e reflexão, abra o coração para ser nutrido pela inspiração divina, deixando que ela te guie suavemente, como uma brisa serena, orientando seus pensamentos e ações para o bem, para a compaixão e para a compreensão da grandiosidade de nosso Senhor em seu ser. De poder falar ao seu coração, de poder dividir a nossa vida. Esse programa, a matéria-prima, é a nossa vida. Sobre ela nós falamos, sobre ela nós choramos, com ela nós nos alegramos. A vida humana. Ainda hoje estava assistindo um pouco dos noticiários, percebendo o quanto que nós estamos sendo bombardeados por notícias horrorosas, né? Tristes. Pode observar. Toda vez que nós perdemos a qualidade da vida, toda vez que nós banalizamos a vida, de alguma maneira nós começamos a matar ou começamos a morrer. E é muito fácil a gente inverter esse jogo. É muito fácil a gente estabelecer o pacto com a vida assim. Nesse caminho tortuoso de morte e de assassinatos. E aí, sabe, minha gente, eu fico pensando no desafio de olhar para essas notícias, de ouvir tudo isso e não permitir que o pessimismo venha tomar conta de nós. Porque a resposta mais natural que nós podemos dar a tanta violência é o pessimismo. O pessimismo é uma resposta rápida. É fácil a gente responder assim. Esse mundo está perdido mesmo, não tem mais jeito. Mas o pessimismo não é a resposta mais inteligente, mais sábia. É desafio nosso identificar a qualidade da vida que está próxima de nós. E então começar a fazer alguma coisa para que a gente não fique pessimista e até mesmo começar a identificar nas nossas atitudes onde é que nós também matamos e onde é que nós estamos morrendo também. Porque nós não conseguimos ficar imunes a tudo isso. De alguma maneira a maldade do mundo nos toca, de alguma maneira a maldade do mundo entra dentro da nossa vida, entra dentro da nossa casa. E a gente precisa fazer um esforço constante para a gente fechar todo e qualquer espaço por onde esse pessimismo e esta morte, as atrocidades que estão acontecendo pelo mundo afora, para a gente vedar todos os espaços da nossa vida, para que isso também não venha acontecer dentro de nós. Para que a gente não se acostume com tudo isso, não é verdade? Para que a gente não perca a capacidade de se indignar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. São tantas coisas tristes, são tantos acontecimentos desastrosos, são tantas coisas ruins rondando a nossa vida, rondando a nossa sociedade, rondando as nossas casas. É preciso responder à vida. Lembra que no programa da semana passada a gente falava disso? Identificar qual é a forma que nós resolvemos responder ao chamado que a vida nos faz. Responder com esperança. Modificar essa pequena parte da vida que está em nós. Eu também faço parte deste processo. Tenho muito medo de também ser alguém que constrói a violência sem perceber que está construindo. Porque nós temos a violência velada, né? Quantas vezes dentro da nossa casa também atrocidades acontecem, mesmo que o sangue não seja derramado? Não temos uma vítima do ponto de vista material, alguém não morreu, não assassinamos ninguém. Mas a violência velada, aquela atitude violenta, muitas vezes silenciosa, quando nós começamos a tramar contra o outro, quando nós começamos a permitir que a nossa maldade venha atingir o outro, ou que o nosso pessimismo venha prejudicar o outro, que venha tomar conta do nosso espaço, quando você perde a qualidade da vida, quando você alimenta essa pequena dose de violência velada, não esclarecida, porque às vezes existem alguns violentos que estão sorrindo para nós.
Você já deve ter sido vítima de violências assim, veladas. A pessoa estava sorrindo para você, mas ao mesmo tempo estava lhe fazendo um mal terrível. Isso é muito comum. Quantas pessoas maldosas estão sorrindo para nós, estão nos oferecendo o seu veneno sem que a gente perceba. E é aí que a gente precisa ter essa astúcia, né? Precisamos ser muito astutos para identificar essa violência que pode bater na porta da nossa vida, que pode estar insistindo em prevalecer sobre nós. E aí você começa a tornar-se um pouco mais consciente, eu também. Não temos o direito, não temos, é obrigação nossa, é o nosso compromisso com a vida. Nunca permitir que a violência cresça nos territórios da nossa casa, da nossa história. Porque não vale a pena. Melhor é a gente renovar o nosso pacto com tudo aquilo que é bom, não é verdade? Melhor é a gente renovar o nosso compromisso com o crescimento. Eu quero crescer. Cresçamos juntos. A direção espiritual na nossa vida, ela serve justamente para isso, né? Para nos ajudar a esclarecer onde é que nós precisamos ficar melhores. Da mesma maneira como na terapia, junto ao terapeuta, o paciente vai descobrindo quais são as atitudes humanas que poderão desencadear um processo de melhoria. Não é assim? Psicoterapeuta, a gente vai lá, conta para ele um pouco dos nossos conflitos, das nossas histórias, e ele nos ajuda a construir uma solução. O terapeuta não é nada mais, nada menos que um grande amigo que a gente vai fazer e paga para ter essa amizade, né? O problema é pagar para ter o amigo. Mas as terapias, elas são possíveis desde que a gente esteja abertos para a gente poder viver bons relacionamentos de amizade, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar o nosso coração para alguém. Tão bom, né? A gente ter a liberdade de confessar as nossas misérias a alguém, a gente saber que no coração do outro a gente tem espaço. Porque quando a gente partilha o nosso processo, a gente escuta do outro uma opinião e a partir daquela opinião a gente pode modificar. A gente pode dar passos na direção de um futuro promissor. Não é verdade? A gente pode alcançar resultados um pouco mais satisfatórios que aqueles que a gente alcançou até o dia de hoje. Direção espiritual é para isso. Para a gente dividir a vida, para a gente falar do que nos assola, do que nos preocupa, para a gente contar o contexto da nossa vida e a partir desse contexto a gente procurar mudanças. E todos nós precisamos mudar. Ninguém está pronto. Ninguém tem o direito de dizer, não mexam comigo porque eu já estou prontinho, já não tenho mais nenhum detalhe da minha vida que precisa ser modificado. Não, todos nós precisamos mudar. E às vezes a gente descobre que precisamos mudar ouvindo a história do outro. Por isso que é bom conversar, né? Você sabe que a filosofia nasceu assim? Numa praça onde as pessoas iam trocar mercadorias. É a famosa praça grega chamada Ágora. Ágora era o lugar onde as pessoas se encontravam para trocar as mercadorias. Tinha uma galinha, né? O outro devia ter um porco. Chegava lá e falava, eu te dou a galinha, você me dá o porco. Mas junto dessa mercadoria existia uma troca de experiências. Trocavam-se as mercadorias, mas aí devia perguntar, depois que trocou a galinha pelo porco, fala, e aí, compadre, como é que estão as coisas? Né? E aí a verdadeira troca acontecia. A filosofia nasceu assim. Num contexto onde as pessoas trocavam experiências. Contava-se uma história, o outro ouvia, interferia, dava um palpite, e de repente a rodinha estava feita. E a vida era a matéria-prima a ser trocada. Ágora, a praça grega, nos inspira isso também. Não é para fazer fofoca não, viu? É para a gente trocar e partilhar a vida. Não falar da vida dos outros, mas falar da nossa vida. Tem gente que é especialista em falar do outro, né? Mas quando precisa falar uma palavra sobre si mesmo, não sabe. A gente desaprende. Mexer na história da gente, contar, ter liberdade de dizer quem somos. Isso é muito salutar.
Isso é saudável demais. Isso nos ajuda muito no nosso processo. Ao escutar uma história que não é a nossa, a gente ter a oportunidade de refletir a nossa história. Isso vale a pena, minha gente. Eu acredito cada vez mais nisso. O ser humano que se reflete, ele faz a diferença no mundo. O ser humano que não tem medo de se pensar, não tem medo de se analisar, não tem medo de tocar nas suas questões, ele vai ser sempre um ser humano especial. E é o que a gente precisa ser. Você precisa fazer a diferença no seu mundo, você precisa fazer a diferença no seu espaço. Ao ser um homem e uma mulher de reflexão, ao ser afeito ao seu processo humano, ao não ter medo da sua história, dos seus conflitos, das suas mazelas, você acaba se construindo de maneira mais interessante. Começa a morrer aquele que não sabe se pensar, aquele que está com preguiça de tocar nas próprias questões, aquele que não tem disposição de tocar o dedo na ferida. Porque de vez em quando a infecção só vai embora quando a gente tem coragem de tocar na ferida e saber o que é que está infeccionado ali. Muita gente morre antes da hora justamente porque não teve coragem de identificar as mazelas interiores. Não teve coragem de arrancar aquela casca que escondia a infecção. É assim? Afetivamente a gente morre antes do tempo. É lamentável a gente encontrar pessoas que aos 30 anos já morreram do ponto de vista afetivo. Por que morreram? Porque já não sabem mais amar. Já não sabem mais renovar o compromisso com a vida, já não sabem mais se encher de esperanças, já não sabem mais alimentar sonhos. E a gente morre antes da hora, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de esperar, quando a gente deixa de alimentar dentro de nós o bom da vida. Quando a gente se transforma numa caixa de rancores, numa caixa de ódios, numa caixa de ressentimentos, ou de memórias ruins, de lembranças ruins que nós insistimos guardar dentro do coração. Quando a gente começa a se alimentar disso, a gente vai morrendo afetivamente. Ao contrário, a gente encontra gente que está lá com 60, 70, 80 anos, novinhos em folha do ponto de vista afetivo. São aquelas pessoas que são capazes de amar, que ainda alimentam sonhos, que não permitiram que o tempo passado, que o tempo ido, ficasse determinante no seu futuro, no seu presente. São as pessoas que se reconciliam com a vida todos os dias, que fazem essa triagem, que selecionam e que escolhem o melhor da vida. Assim como no meio de tanta coisa ruim que o noticiário nos apresenta, a gente descobre no meio daquele lixo todo uma ponta de esperança para a gente se segurar. Já que o mundo está tão ruim, já que o mundo está tão danificado pela atitude humana, então eu descubro que eu quero fazer essa diferença. E então você descobre que é possível fazer a diferença. Já que o mundo está cheio de notícias tristes, eu quero causar boas notícias para o mundo, ainda que elas não sejam televisionadas, ainda que elas não ganhem as manchetes, ainda que elas não ganhem as revistas, ainda que elas não ganhem os noticiários. Construir notícias boas hoje é possível. Deve ser o nosso compromisso com a vida. Construir notícias que possam fazer bem ao coração e aos ouvidos das pessoas. Ricardo, hoje, quando eu recebi, a confirmação de que você estaria aqui, primeiro pensei, gente, como é bom, a gente ter a oportunidade de dividir a nossa vida assim. Aliás, era uma das propostas que eu tinha para o Gilberto, eu já tinha falado para ele, que o programa de direção espiritual fica mais vivo quando ele é conversado, quando a gente tem a oportunidade de conversar. Como é que é? Hoje a gente sabe, Ricardo, que uma das grandes dificuldades que nós temos na família é justamente esta incapacidade humana de exercer papéis diferentes. Grande parte dos casamentos dão errado, minha gente, porque o marido só quer ser marido, ou ele só quer ser o pai, quando na verdade ser pai, ser marido é o desdobramento de muitas funções, não é verdade?
Olha, enquanto você foi falando, eu ia me vendo em tantas situações do meu dia a dia, que eu vivo com a Eliana e com o Eduardo, que é exatamente assim. Essas coisas que você foi dizendo, elas são tão vivas, tão claras dentro de mim, que eu confesso não ter assim dificuldade nenhuma de vivê-las. Elas são muito naturais em mim. Não sei por que cargas d'água, desde que eu comecei a me entender por gente, mas depois ainda, quando conheci o nosso Senhor, que o interesse pelas pessoas foi algo tão marcante na minha história. Saber que as pessoas, elas se encontram com Deus tão grande, tão forte, tão iluminado, mas elas continuam com as suas dificuldades, com as necessidades tão pequenininhas, como a necessidade de uma atenção, de um abraço, de ouvir, ou a necessidade de ter alguém por perto que confira um pouquinho de confiança. Quer dizer, vou dizer uma loucura aqui, mas é acertado. Não basta Deus, basta gente perto da gente, basta gente precisa ter gente sendo amigo, sendo irmão, sendo pai. Eu vivo uma experiência com meus irmãos de comunidade também, que é uma experiência de ser pai, ser amigo e de ser irmão. O desdobramento das funções, é bonito. É o desdobramento do amor, não é? Amor que transborda e que sabe é a loucura da empatia, não é? Que foi o que nosso Senhor fez comigo e com você, e faz com todos nós o tempo inteiro. Nosso Senhor, sem deixar de ser quem Ele é, se colocou no meu lugar, para ver como é que eu falo, para ver como é que eu sinto, para ver como é que eu enxergo a vida, para falar comigo, para que fosse capaz de entendê-lo. Então esse amor que se desdobra, não é, que você falou, que transborda, é o amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O máximo dessa palavra tão bonita que a gente nem usa muito, não é? Que é a empatia, que eu gosto demais, e repito, aquilo que ela significa. A gente, sem deixar de ser, a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, para ver o mundo como a pessoa vê, mesmo que ela veja errado. Olhar com os olhos dela, né? Para poder falar com ela, para poder se comunicar. Desculpa se eu estou falando demais. Não. Esse tema. Uma das grandes dificuldades é justamente na comunicação em casa, né, na família, é justamente quando você percebe que o pai comunica-se com o filho, mas sem querer ver como o filho vê. É tão pronta a visão, né? E engraçado isso, às vezes a nossa visão sobre o outro ela é tão pronta, nós já achamos que nós já sabemos tudo sobre o que o outro está vendo, e não. Um dos grandes desafios, e nisso consiste a misericórdia, né? Você sentir com o outro, é bonito demais o conceito de misericórdia, é quando você começa a olhar para o que o outro está vendo, mas não como você está olhando, mas você tentar entrar um pouquinho no olhar do outro. Eu vejo isso muito lá na sua casa, isso é muito concreto, né? O seu esforço em olhar as coisas que o Dude vê, como o Dude vê, não do jeito que você, claro, você como pai, você tem uma visão sobre aquilo, mas a sua proximidade e a sua palavra sobre o Eduardo só vai ter eficácia se você conseguir adotar dele um jeito como ele vê as coisas. Sabe por quê, padre? Porque uma das características mais lindas do amor é a observação. O amor gasta tempo observando, e isso serve para todos nós o tempo inteirinho, não é? Eu imagino quanto tempo que Deus, no seu amor infinito por mim e por você, ficou pensando no jeito de se achegar perto de nós. Deus observou minha fraqueza, observou nossa fraqueza, observou tantas coisas boas, né? Isso, observou nossos gostos. Então, quando a gente ama, a gente se torna observador, e a gente observa as pessoas amadas, para encontrar um jeito de amar do jeito que elas se sintam amadas. Essa foi uma outra experiência muito linda que eu faço com o nosso Senhor, e que faço na minha casa, na minha comunidade. Quando eu entendi, Padre Fábio, que as pessoas não são amadas do jeito que eu as amo, elas são amadas quando eu consigo descobrir o jeito que elas se sentem amadas. Então eu não amo do jeito que eu sei amar,
Eu preciso descobrir um jeito de amar o Padre Fábio, descobrindo o jeito com qual ele se sente amado. E aí eu vou fazer uma coisa tão simples como dar um copo de água para ele, no dia que eu observei que ele estava com sede. E aí ele vai dizer: Ricardo Sá me ama. Me ama, Só porque eu te amei de um jeito que é seu, que não é o meu jeito de amar. Aí eu me aproximo do amor cristão, porque esse amor me faz morrer cada vez mais para quem eu sou, para dar a minha vida para o outro. Por isso é que o amor entre marido e mulher é um amor profundamente cristão, porque a gente vai aprendendo dia após dia a amar o outro como o outro se sente amado. E isso é morte. Por isso que é tão bom lembrar do Padre Léo agora, quando ele, assim, com muita força dizia que ser cristão é uma coisa muito difícil, porque é morte contínua. A gente vai morrendo para um dia, quem sabe, a gente conseguir dar-se tanto ao outro que a gente acabe por dar a vida, porque aprendeu a amar do jeito que o outro se sente amado. Você está falando aí, eu estou me recordando que hoje eu fiz questão de trazer aqui para o programa, bem um pouco nessa perspectiva do que o Ricardo está falando, né? As pessoas procuram nos amar de acordo, de um jeito que ela acha que eu vou me sentir amado. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, né? Aliás, vale a pena a gente conversar muito sobre isso. Amar o outro de um jeito que a gente sabe que ele realmente vai se sentir amado. Porque às vezes a gente busca o jeito errado e o outro nunca vai se sentir amado por nós por isso. Exato. Porque a gente ama só com o nosso jeito. Você não descobre, você não investiga o jeito do outro ser, né? Ricardo, eu ganhei um presente hoje. Chegou pelo correio. Estava lá na Mitra, lá em Taubaté. Eu passei lá ontem na verdade. E na verdade eu só abri hoje. Vou chegar até pertinho. Eu não tenho muita curiosidade de abrir pacote não, sabe? Às vezes os pacotes chegam lá em casa uma semana, 2. É engraçado, eu adquiri isso. Eu não tenho pressa de abrir os presentes. Quanto tempo muitas vezes uma pessoa leva para construir um gesto? Não é verdade? Às vezes a pessoa leva um tempo observando, amando à distância, querendo bem, até o momento que ela sente o desejo de materializar isso. Eu digo isso porque na ânsia de querer amar, a gente materializa antes da hora. Aí a gente dá presente por dar. A gente entrega muitas vezes o que não é nosso, né? É como dar um presente para um filho com dinheiro que você não tem. O presente material, ele não segura muito significado às vezes. Hoje, por exemplo, hoje eu ganhei um relógio quando cheguei. Mas o olhar dos dois me entregando o presente: Padre, nós conhecemos o Senhor, e foi contando um pouquinho do porquê que estava dando o relógio, né? E eu achei bonito porque eu não uso o relógio de qualquer jeito. Da mesma forma como eu já ganhei um dia, eu não sei nem quem foi. Durante o meu acampamento de março, um rapaz tirou o relógio do braço e colocou no meu, mandou entregar para mim. Foi até minha mãe que entregou, a senhora lembra, dona Ana? Eu nunca vi o rosto desse rapaz, mas toda vez que eu coloco o relógio no braço, eu te juro que eu me recordo do moço que eu não sei quem é. Porque é um gesto que nos atinge de um jeito novo, né? É engraçado isso. O quanto que de nós está no gesto que a gente realiza. Quanto tempo leva para ficar pronto um presente? Quanto tempo um motivo precisa ser construído para eu querer ir na loja comprar alguma coisa para alguém? Isso é tão bonito. Gente. Esses dias eu estava pensando como é que eu ia... Eduardo Neto agora está com 15 anos. Está com 1,80 m. Nossa senhora, está maior que nós. Deu uma esticada. E eu fiquei esses dias pensando... Porque ele está naquela fase em que ele, como todo adolescente caminhando para a juventude, os pais deixam de ser os namorando heróis. já não? Já acabou o namoro. Já começou, mas já acabou. Teve um outro rapidíssimo, já acabou. Ele vai ficar bravo comigo, mas a gente vai conversar em casa. Pai, por que você foi dizer isso? Pai. Mas eu fiquei pensando, estava pensando esses dias, como é que eu vou me tornar inesquecível para meu filho? É verdade. O que eu vou fazer, né? Uma das coisas que eu decidi foi nunca conversar com ele sem tê-lo aqui nos meus olhos. Para ele às vezes é difícil. E nós já choramos juntos muitas vezes, o Du e eu, porque eu digo: Du, olha para mim. E ele é mais sensível que o pai dele, tudo indica. Olha para mim às vezes com lágrimas grossas assim caindo dos olhos, e um esforço tremendo. Ele olha para mim, a gente continua conversando. Esses dias eu precisaria castigar o Eduardo.
porque ele aprontou pra caramba, está dentro do limite dos 15 anos. E nós precisamos ter uma conversa muito difícil. Eu disse: filho, estou com raiva. Me dá vontade até de castigar você, te dar um castigo. Mas sabe por que eu não vou te castigar? Porque que adianta eu te fazer sofrer? Nós vamos juntos viver todas as consequências do que você fez. Nós vamos precisar conversar sobre tudo isso até o fim. E nós temos conversado muito de uns dias para cá, tem sido muito cansativo para ele. E olho no olho. E o bonito é que você se impõe um castigo também nisso, né? Aquela disciplina de você. Agora eu tenho que conversar com o meu filho. É claro, porque eu tenho que... Não é só bater e dizer. O Du tem que entender que ele tem alguém do lado dele, com quem ele pode contar, com firmeza e com amor. Eu disse para ele: filho, eu não vou acertar sempre. Eu vou te pedir, e vou precisar te pedir perdão muitas vezes, e talvez eu nem saiba como te pedir perdão. Mas a nossa conversa é assim. Mas para dizer que a gente precisa encontrar um jeito de nos tornarmos inesquecíveis para as pessoas. Assim, enquanto você lia aí, eu ficava pensando aqui, quantas coisas iam mudar dentro de nossas casas se nós resolvêssemos a partir de hoje parar de falar e começássemos a observar uns aos outros. Observar o jeito de comer, de sentar na mesa, a comida que gosta. A gente não erraria nos presentes. Eu acho que a gente se daria mais aos outros e a gente seria o grande presente. Porque a gente está todo mundo sofrendo de solidão, Padre Fábio. Muita solidão. Muita. O grande presente tem que ser a nossa presença. Então, não, é até mais do que a gente acertaria no presente. É que a gente ia ser o grande presente. Porque, de alguma forma, quando alguém percebe que tem alguém que me observa com amor, isso daí já é amor. É aquela velha história. Hoje eu estava respondendo uma entrevista, um jornalista lá do Tocantins, ele mandou por e-mail, e ele perguntando assim, a respeito dessa época de fim de ano, né, do Natal, o que eu acho, o que se transformou o Natal, né? E eu disse que é um dos grandes desafios nosso, é a materialização da religiosidade. Nós temos uma necessidade de materializar o que é espiritual. E no momento em que a gente tenta materializar o espiritual, a gente pode até conseguir, como o caso aqui, mas a gente corre o risco de trair o que é espiritual no momento em que a gente materializa, né? Às vezes a gente tem uma ansiedade tão grande de dar ao outro alguma coisa, quando na verdade o que ele mais está precisando é que a gente dê a ele o que a gente é. O tempo de Natal é um tempo da gente pensar nisso, né? A qualidade dos presentes que nós vamos dar às pessoas neste fim de ano. Claro, expressar materialmente o carinho que a gente sente é muito bonito e é bom a gente fazer se a gente pode. Mas nunca esquecer que junto com aquela matéria, o que verdadeiramente a gente precisa dar é o que a gente é. Porque na verdade, como o Ricardo dizia, a matéria não costuma resolver o problema da solidão. Agora, quando nós nos damos uns aos outros, a gente sem dúvida ocupa os espaços que estão vazios e que estão precisando ser preenchidos. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós. Nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. E por que será essa ansiedade estar tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então esse contexto de muitas possibilidades naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar.
Eu não estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não. Só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular. Mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Mas se alguém me chamar, minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta, por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9 vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até outro dia, do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes, quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar. Foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível. E eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né, medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa. E né? a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Não, nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas aquilo que você falou, Deus, ele caminha conosco, ele não abandona. Não. Você
precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência: eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer: esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários. É uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar. A gente tem o norte. A gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro. Assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você. Hoje eu estou sendo com o Davi. É assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca. Nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós. E vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim: você precisa desfocar. Ele dizia isso: você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E claro, né, tem esse cuidado de Deus que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor nesse momento. Essa vida que não para, que a gente precisa administrar o tempo todo com muita sabedoria. A vida que não para e a vida que é rara. Você sabe que em Jesus, quando você mergulha no contexto dos evangelhos, você vê o tempo todo alertando as pessoas para a preciosidade do momento presente. Jesus sabia valorizar o momento presente. Era uma maneira que Jesus tinha de identificar e de ensinar que Ele é de quem está ao redor dele. O pai, o irmão, a mãe é de quem está próximo, é de quem estabelece aquele momento com Ele. Ele apenas está ensinando que, a partir do momento que nós estamos juntos, vivendo em torno de um ideal comum, a vida nos fraterniza. Essa vida que é rara, essa vida que não para. A qualidade da vida expressa ali, naquela oportunidade que a gente tem de valorizar, de descobrir a raridade do momento que nos pertence. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência.
A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer esse oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus, como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica reboliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê?
ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. Então, o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus,
para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha, mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza. É impressionante como em alguns momentos a nossa vida não nos basta. A realidade não nos basta. Tudo nos sufoca, tudo tem um poder de atrofiar as nossas esperanças. É como se nós estivéssemos impossibilitados de nos resolver com a vida que nós temos. E aí a gente começa querendo inventar outras. Aliás, a arte é isso, né? O artista é alguém altamente capacitado em criar mundos paralelos. Porque o artista, ele cria um mundo paralelo quando o mundo dele não o basta, não lhe basta. Mas aí você poderia dizer, mas eu não sou artista, tá? E você tem a mesma necessidade. Mas talvez você não crie um mundo. Você visite os mundos que foram criados por outros, que tiveram uma sensibilidade mais aguçada que a sua, que a minha. Por isso que nós precisamos de arte, né? O tempo todo nós estamos, de alguma forma, buscando um elemento na vida, no mundo criado, que nos ajude a suportar o momento presente. Algumas pessoas buscam isso nas drogas, até escrevi sobre isso. Escrevi: é por não suportar o peso da realidade que nos refugiamos temporariamente no que nos faz esquecê-lo. Alguns se embriagam, outros se drogam, alguns se apaixonam, alguns poucos rezam. Eu opto por me aconchegar com livros, fé, música e amigos. No fundo, todos nós temos um pouco sede de conto de fadas, essa vida perfeita. Todos nós temos sede de um felizes para sempre. E porque temos a sede do felizes para sempre, a gente incorre nisso que o meu amigo disse. Como é difícil enfrentar a realidade de que acreditar que o outro pode nos entregar a felicidade é um erro. Sim, o nosso encantamento com o conto de fadas nos coloca na perspectiva de um amor muitas vezes romantizado, que nos põe para acreditar que nós vamos encontrar todas as felicidades, todas as delícias em alguém. Nós vamos conseguir encontrar a felicidade numa outra pessoa. Aquela pessoa vai chegar na nossa vida e vai nos inundar de sentidos, de sentido, de motivos. Claro, os outros sempre trazem
coisas boas para nós, ou não. Podem trazer coisas desagradáveis. O fato é que todas as vezes que nós temos um encontro com alguém que provoca em nós esse encantamento, de alguma forma a gente cria uma expectativa de que a gente vai ficar mais feliz porque aquela pessoa chegou. Mas nem sempre, e o meu amigo tem razão, nem sempre os que chegam estão até sabendo dessa expectativa que nós estamos julgando sobre ele. Aquele que chegou só chegou para participar, mas ele não chegou para carregar o ônus de nos fazer felizes. Ele não chegou e nem tampouco ele assinou um documento com a gente de que a partir de agora a nossa felicidade dependerá dele ou dela. Não. Só deveria existir um encontro. A gratuidade do encontro. E o que vai acontecer depois que nós estamos juntos, nós não temos controle. Pode ser que seja uma amizade para a vida inteira, pode ser que seja uma amizade temporária. Sim, porque às vezes nós temos isso, né? Tudo que a gente vai viver, a gente vai com aquela ânsia de que será eterno. Não é. Não é eterno. Nós somos insuficientes. Tudo em nós termina, tudo em nós acaba, até quando nós nos empenhamos e fazemos de tudo para ir até o fim. E a gente precisaria até ter essa simplicidade do desprendimento, né? Eu acho interessante que no cristianismo nós somos convidados a viver um desprendimento evangélico que passa pela pobreza material também, de você não ser propriedade das coisas, mas é também uma pobreza no bom sentido, né? Um despojamento de expectativas. O outro chega à minha vida, mas eu não quero julgar sobre ele todas as expectativas de que ele me fará feliz, de que ele será isso, de que ele será aquilo. Não. Como eu dizia, nós sempre temos o formato perfeito na nossa cabeça, as nossas idealizações. Então a gente acabou de fazer uma amizade e a gente já está pensando que aquela amizade vai ser para a vida toda. Às vezes não é. Existem pessoas que passam pela nossa vida para cumprir uma missão, não são para ficar. Elas não passaram para ficar. Não é que elas estão passando sabendo que não ficarão. O próprio desenlace dos acontecimentos vai nos mostrar quem veio para ficar e quem veio só para desempenhar aquela função. Você já imaginou se você tivesse que ficar na vida de todo mundo que você passou? Você não teria tempo. Você não seria nem honesta na administração dessas amizades. Então existem pessoas que a gente fica próximo em um tempo, a gente intensifica aquela convivência, muita coisa acontece. De repente o próprio remanso da vida vai fazendo com que um certo distanciamento aconteça, perca aquela intimidade, aquela rotina de encontro, aquela proximidade que antes era tão estreita, deixa de ser daquela forma, mas também não é que você passa a querer mal aquela pessoa. Não. Passou. Continuam a querer bem, mas não há mais a mesma proximidade. Eu sei que há pessoas que se apegam ansiosamente a tudo aquilo que vivem, né? A frase do Pequeno Príncipe, tão mal interpretada, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Não, não é. Tudo é muita coisa. Nós não temos nem corpo para dar conta de uma rotina, de cuidar de tudo aquilo que a gente cativa. Nós não temos horas. É muita demanda para um corpo só. É muita vida para um corpo, para uma vida só. É muita história para ser cuidada. É muita gente para ser cultivada. Não damos conta disso. Então a frase é bonita, sim. Ela é significativa, sim. Mas tenhamos um filtro por onde essa frase possa passar e a gente aplicar na realidade com um pouco mais de consistência e com um pouco mais de maturidade.
Tá bom, eu cativo muita gente, você cativa muita gente, mas você sabe que é humanamente impossível cuidar de todo mundo que você cativou. Então aplique a frase do Pequeno Príncipe aos seus vínculos mais próximos. Descubra onde é que você tem mais responsabilidade, onde é que você tem que estar mais presente por causa de algumas obrigações que a vida nos impõe, mas também por causa de algumas escolhas que nós fizemos. Mas liberte-se dessa história de que você tem que cuidar de tudo e de todos o tempo todo. Não existe. Ninguém dá conta disso. Esses projetos são românticos, são idealizados. Eles não se aplicam nem a nós humanos. São frases de efeito que não vão se aplicar à nossa realidade. E aí, quando você passar pela vida do outro, nunca aceite essa coisa de que a felicidade dele vai depender de você, ou que a sua felicidade vai depender do outro. Não, a maturidade nos leva a entender que quando nós passamos um pela vida do outro, nós vamos construir elementos juntos de realização. E isso é amor, isso é fraternidade, isso é solidariedade. É quando você identifica que na sua passagem pela vida das pessoas, você conseguiu construir vínculos fecundos naquele momento. Digamos que você trabalha numa farmácia, você é atendente. Aquela pessoa entrou para comprar um medicamento. Olha como é lindo isso. Ela não está ali indo comprar um supérfluo. Aquele medicamento está intimamente ligado à qualidade da vida que ela precisa ter e que temporariamente a doença retirou. Faz toda a diferença você atender sabendo disso. Eu sei que vai ter dias que você vai para a farmácia trabalhar mal-humorada, cansada, mas eu tenho certeza que você é capaz de acender dentro de você isso que eu estou dizendo, que é quando você toma consciência de quem você é e você pensa, eu serei a melhor atendente de farmácia que o Brasil tem hoje. Porque para mim é importante passar pela vida das pessoas no momento de fragilidade delas, ou se elas não estão levando o remédio para elas estão levando para alguém que elas amam. Eu quero passar com o meu sorriso, com a minha presença purificada. Eu não quero deixar ali absolutamente nada que possa ser um peso a mais do que aquela pessoa está vivendo. Isso é bonito. Isso é você se tornar responsável por aquilo que você está atendendo, por aquele que você está atendendo. Você particulariza o conceito do Pequeno Príncipe, aplica de maneira concreta e se livra daquela coisa, daquele fardo que parece nos impor que nós somos responsáveis por tudo e por todos. Não. Não devemos passar pela vida um do outro com essa pretensão de que nós vamos fazer o outro feliz ou que ele vai nos fazer. Esse dever é pessoal, é um dever de casa. É igual trabalho em grupo. Não adianta você entrar no grupo e querer que o grupo te entregue o resultado. Não. Mesmo porque a aprendizagem não vai depender do seu nome no trabalho e nem tampouco da nota comunitária que o professor dará. O trabalho é para nos fazer aprender um conteúdo. Um dia esse conteúdo vai lhe fazer falta, mesmo que os outros tenham feito o trabalho e colocado o seu nome. É um dever de casa, do qual nenhum de nós pode se livrar. Ricardo, hoje, quando eu recebi, a confirmação de que você estaria aqui, primeiro pensei, gente, como é bom, a gente ter a oportunidade de dividir a nossa vida assim. Aliás, era uma das propostas que eu tinha para o Gilberto, eu já tinha falado para ele, que o programa de Direção Espiritual fica mais vivo quando ele é conversado, quando a gente tem a oportunidade de conversar. Como é que é? Hoje a gente sabe, Ricardo, que uma das grandes dificuldades que nós temos na família
É justamente esta incapacidade humana de exercer papéis diferentes. Grande parte dos casamentos dão errado, minha gente, porque o marido só quer ser marido, ou ele só quer ser o pai, quando na verdade ser pai, ser marido é o desdobramento de muitas funções, não é verdade? Olha, enquanto você foi falando, eu ia me vendo em tantas situações do meu dia a dia, que eu vivo com a Eliana e com o Eduardo, que é exatamente assim. Essas coisas que você foi dizendo, elas são tão vivas, tão claras dentro de mim, que eu confesso não ter assim dificuldade nenhuma de vivê-las. Elas são muito naturais em mim. Não sei por que cargas d'água, desde que eu comecei a me entender por gente, mas depois ainda quando conheci o nosso Senhor, que o interesse pelas pessoas foi algo tão marcante na minha história. Saber que as pessoas, elas se encontram com Deus tão grande, tão forte, tão iluminado, mas elas continuam com as suas dificuldades, com as necessidades tão pequenininhas, como a necessidade de uma atenção, de um abraço, de ouvir, ou a necessidade de ter alguém por perto que confira um pouquinho de confiança. Quer dizer, vou dizer uma loucura aqui, mas é acertado. Não basta Deus, basta gente perto da gente, basta gente precisa ter gente sendo amigo, sendo irmão, sendo pai. Eu vivo uma experiência com meus irmãos de comunidade também, que é uma experiência de ser pai, ser amigo e de ser irmão. O desdobramento das funções, é bonito. É o desdobramento do amor, não é? Amor que transborda e que sabe é a loucura da empatia, não é? Que foi o que nosso Senhor fez comigo e com você, e faz com todos nós o tempo inteiro. Nosso Senhor, sem deixar de ser quem Ele é, se colocou no meu lugar, para ver como é que eu falo, para ver como é que eu sinto, para ver como é que eu enxergo a vida, para falar comigo, para que fosse capaz de entendê-lo. Então esse amor que se desdobra, não é, que você falou, que transborda, é o amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O máximo dessa palavra tão bonita que a gente nem usa muito, não é? Que é a empatia, que eu gosto demais e repito, aquilo que ela significa. A gente, sem deixar de ser, a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, para ver o mundo como a pessoa vê, mesmo que ela veja errado. Olhar com os olhos dela, né? Para poder falar com ela, para poder se comunicar. Desculpa se eu estou falando demais. Não. Esse tema. Uma das grandes dificuldades é justamente na comunicação em casa, né, na família, é justamente quando você percebe que o pai comunica-se com o filho, mas sem querer ver como o filho vê. É tão pronta a visão, né? E engraçado isso, às vezes a nossa visão sobre o outro é tão pronta, nós já achamos que nós já sabemos tudo sobre o que o outro está vendo, e não. Um dos grandes desafios, e nisso consiste a misericórdia, né? Você sentir com o outro, é bonito demais o conceito de misericórdia, é quando você começa a olhar para o que o outro está vendo, mas não como você está olhando, mas você tentar entrar um pouquinho no olhar do outro. Eu vejo isso muito lá na sua casa, isso é muito concreto, né? O seu esforço em olhar as coisas que o Dude vê, como o Dude vê, não do jeito que você, claro, você como pai, você tem uma visão sobre aquilo, mas a sua proximidade e a sua palavra sobre o Eduardo só vai ter eficácia se você conseguir adotar dele um jeito como ele vê as coisas. Sabe por quê, padre? Porque uma das características mais lindas do amor é a observação. O amor gasta tempo observando, e isso serve para todos nós o tempo inteirinho, não é? Eu imagino quanto tempo que Deus, no seu amor infinito por mim e por você, ficou pensando no jeito de se achegar perto de nós. Deus observou minha fraqueza, observou nossa fraqueza, observou tantas coisas boas, né? Isso, observou nossos gostos. Então, quando a gente ama, a gente se torna observador, e a gente observa as pessoas amadas, para encontrar um jeito de amar do jeito que elas se sintam amadas.
Essa foi uma outra experiência muito linda que eu fiz que eu faço com o nosso Senhor e que faço na minha casa, na minha comunidade. Quando eu entendi, Padre Fábio, que as pessoas não são amadas do jeito que eu as amo. Elas são amadas quando eu consigo descobrir o jeito que elas se sentem amadas. Então eu não amo do jeito que eu sei amar. Eu preciso descobrir um jeito de amar o Padre Fábio, descobrindo o jeito com o qual ele se sente amado. E aí eu vou fazer uma coisa tão simples como dar um copo de água para ele, no dia que eu observei que ele estava com sede. E aí ele vai dizer: Ricardo Sá me ama. Me ama, Só porque eu te amei de um jeito que é seu, que não é o meu jeito de amar. Aí eu me aproximo do amor cristão, porque esse amor me faz morrer cada vez mais para quem eu sou, para dar a minha vida para o outro. Por isso é que o amor entre marido e mulher é um amor profundamente cristão, porque a gente vai aprendendo dia após dia a amar o outro como o outro se sente amado. E isso é morte. Por isso que é tão bom lembrar do Padre Léo agora, quando ele, assim, com muita força dizia que ser cristão é uma coisa muito difícil, porque é morte contínua. A gente vai morrendo para um dia, quem sabe, a gente conseguir dar-se tanto ao outro que a gente acabe por dar a vida, porque aprendeu a amar do jeito que o outro se sente amado. Você está falando aí, eu estou me recordando que hoje eu fiz questão de trazer aqui para o programa, bem um pouco nessa perspectiva do que o Ricardo está falando, né? As pessoas procuram nos amar de acordo, de um jeito que ela acha que eu vou me sentir amado. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, né? Aliás, vale a pena a gente conversar muito sobre isso. Amar o outro de um jeito que a gente sabe que ele realmente vai se sentir amado. Porque às vezes a gente busca o jeito errado e o outro nunca vai se sentir amado por nós por isso. Porque a gente ama só com o nosso jeito. Você não descobre, você não investiga o jeito do outro ser, né? Ricardo, eu ganhei um presente hoje. Chegou pelo correio. Estava lá na Mitra, lá em Taubaté. Eu passei lá ontem na verdade. E na verdade eu só abri hoje. Vou chegar até pertinho. Eu não tenho muita curiosidade de abrir pacote não, sabe? Às vezes os pacotes chegam lá em casa uma semana, 2. É engraçado, eu adquiri isso. Eu não tenho pressa de abrir os presentes. Quanto tempo muitas vezes uma pessoa leva para construir um gesto? Não é verdade? Às vezes a pessoa leva um tempo observando, amando à distância, querendo bem, até o momento que ela sente o desejo de materializar isso. Eu digo isso porque na ânsia de querer amar, a gente materializa antes da hora. Aí a gente dá presente por dar. A gente entrega muitas vezes o que não é nosso, né? É como dar um presente para um filho com dinheiro que você não tem. O presente material, ele não segura muito significado às vezes. Hoje, por exemplo, eu ganhei um relógio quando cheguei. Mas o olhar dos dois me entregando o presente, padre, nós conhecemos o senhor, e foi contando um pouquinho do porquê que estava dando o relógio, né? E eu achei bonito porque eu não uso o relógio de qualquer jeito. Da mesma forma como eu já ganhei um dia, eu não sei nem quem foi. Durante o meu acampamento de março, um rapaz tirou o relógio do braço e colocou no meu, mandou entregar para mim. Foi até minha mãe que entregou, a senhora lembra, dona Ana? Eu nunca vi o rosto desse rapaz. Mas toda vez que eu coloco o relógio no braço, eu te juro que eu me recordo do moço que eu não sei quem é. Porque é um gesto que nos atinge de um jeito novo, né? É engraçado isso. O quanto que de nós está no gesto que a gente realiza. Quanto tempo leva para ficar pronto um presente? Quanto tempo um motivo precisa ser construído para eu querer ir na loja comprar alguma coisa para alguém? Isso é tão bonito. Esses dias eu estava pensando como é que eu ia... Eduardo Neto agora está com 15 anos. Está com 1,80 m. Nossa senhora, está maior que nós. Deu uma esticada. E eu fiquei esses dias pensando... Porque ele está naquela fase em que ele, como todo adolescente caminhando para a juventude, os pais deixam de ser os namorando heróis. já não? Já acabou o namoro. Já começou, mas já acabou. Teve um outro rapidíssimo, já acabou. Ele vai ficar bravo comigo. Mas a gente vai conversar em casa. Pai, por que você foi dizer isso? Pai. Mas eu fiquei pensando, estava pensando esses dias, como é que eu vou me tornar inesquecível para meu filho? É verdade. O que eu vou fazer, né? Uma das coisas que eu decidi foi nunca conversar com ele sem tê-lo aqui nos meus olhos. Para ele às vezes é difícil.
E nós já choramos juntos muitas vezes, o Du e eu, porque eu digo, Du, olha para mim. E ele é mais sensível que o pai dele, tudo indica. Olha para mim, às vezes com lágrimas grossas, assim, caindo dos olhos, e um esforço tremendo. Ele olha para mim, a gente continua conversando. Esses dias eu precisaria castigar o Eduardo, porque ele aprontou pra caramba, tá dentro do limite dos 15 anos. E nós precisamos ter uma conversa muito difícil. Eu disse, filho, tô com raiva. Me dá vontade até de castigar você, te dar um castigo. Mas sabe por que eu não vou te castigar? Porque que adianta eu te fazer sofrer? Nós vamos juntos viver todas as consequências do que você fez. Nós vamos precisar conversar sobre tudo isso até o fim. E nós temos conversado muito de uns dias para cá, tem sido muito cansativo para ele. E olho no olho. E o bonito é que você se impõe um castigo também nisso, né? Aquela disciplina de você. Agora eu tenho que conversar com meu filho. É claro, porque eu tenho que... Não é só bater e dizer. O Du tem que entender que ele tem alguém do lado dele, com quem ele pode contar, com firmeza e com amor. Eu disse para ele, filho, eu não vou acertar sempre. Eu vou te pedir, e vou precisar te pedir perdão muitas vezes, e talvez eu nem saiba como te pedir perdão. Mas a nossa conversa é assim. Mas para dizer que a gente precisa encontrar um jeito de nos tornarmos inesquecíveis para as pessoas. Assim, enquanto você lia aí, eu ficava pensando aqui, quantas coisas iam mudar dentro de nossas casas se nós resolvêssemos a partir de hoje parar de falar e começássemos a observar uns aos outros. Observar o jeito de comer, de sentar na mesa, a comida que gosta. A gente não erraria nos presentes. Eu acho que a gente se daria mais aos outros e a gente seria o grande presente. Porque a gente tá todo mundo sofrendo de solidão, Padre Fábio. Muita solidão. Muito. O grande presente tem que ser a nossa presença. Então, não, é até mais do que a gente acertaria no presente. É que a gente ia ser o grande presente. Porque, de alguma forma, quando alguém percebe que tem alguém que me observa com amor, isso daí já é amor. É aquela velha história. Hoje eu estava respondendo uma entrevista, um jornalista lá do Tocantins, ele mandou por e-mail, e ele perguntando assim, a respeito dessa época de fim de ano, né, do Natal, o que eu acho, o que se transformou o Natal, né? E eu disse que é um dos grandes desafios nosso, é a materialização da religiosidade. Nós temos uma necessidade de materializar o que é espiritual. E no momento em que a gente tenta materializar o espiritual, a gente pode até conseguir, como o caso aqui, mas a gente corre o risco de trair o que é espiritual no momento em que a gente materializa, né? Às vezes a gente tem uma ansiedade tão grande de dar ao outro alguma coisa, quando na verdade o que ele mais está precisando é que a gente dê a ele o que a gente é. O tempo de Natal é um tempo da gente pensar nisso, né? A qualidade dos presentes que nós vamos dar às pessoas neste fim de ano. Claro, expressar materialmente o carinho que a gente sente é muito bonito e é bom a gente fazer se a gente pode. Mas nunca esquecer que junto com aquela matéria, o que verdadeiramente a gente precisa dar é o que a gente é. Porque na verdade, como o Ricardo dizia, a matéria não costuma resolver o problema da solidão. Agora, quando nós nos damos uns aos outros, a gente sem dúvida ocupa os espaços que estão vazios e que estão precisando ser preenchidos. Ela tem 18 anos, mora em São Paulo e ultimamente ela está muito desanimada. Ela está dizendo que parece que nada dá certo para ela. E há 8 meses ela está com um problema de saúde, já emagreceu 9 quilos. Nenhum médico conseguiu acertar no tratamento dela. E o diálogo com o pai está cada vez mais difícil. Eles trabalham juntos e por mais que ela se esforce, o pai sempre acha que ela não faz nada direito. Em casa também não é fácil a convivência, pois aos finais de semana o pai bebe e só serve para ofendê-la. Padre, eu estou tão desanimado e sem esperanças. Participo das missas, me confessei recentemente, comungo, mas não me sinto completa, me sinto vazia. Minha filha, as nossas relações familiares, se elas não são passadas a limpo, nós vamos
perdendo a oportunidade de melhorá-las. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o pai, com a mãe, com o irmão, eu preciso oficializar a dificuldade que está acontecendo. Sabe, a melhor forma que tem é a gente sentar e criar um encontro em que a gente tenha condições de dizer. Porque às vezes nós não formalizamos a nossa insatisfação. Sabe, isso que você está dizendo para mim, você tem que dizer ao seu pai, de maneira caridosa, do jeito certo, formalizando: meu pai, a maneira como o senhor está me tratando, a maneira como nós estamos nos relacionando, não me faz bem. Às vezes nós dizemos ao outro que é certo da forma errada. Tá? Até hoje disse isso no meu Twitter. Muitas vezes nós não temos a sabedoria de encontrar o melhor formato de dizer aquilo que nós precisamos dizer. Mas aqui antes, um pouquinho antes, né, eu falava de como muitas vezes nós nos sentimos mal dentro de um contexto familiar, em que os outros olham para você somente a partir das necessidades que eles têm. Se a gente não formaliza isso, o outro vai continuar nos tratando assim a vida inteira. A manutenção de relacionamentos cruéis passa pelas duas partes. Quantas vezes um pai não resolve o conflito com o filho, ou vice-versa, ou o conflito com outro irmão, é porque a gente nunca teve coragem de dizer. Mas não adianta dizer do jeito errado, porque às vezes nós dizemos, mas aos gritos. Estou saindo de casa e começo a gritar e estou de saco cheio, estou entornando, né? De tão cheio que eu estou daquela situação. E aí o outro não vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. É preciso estar calmo, é preciso estar dentro da razão. E aí formaliza. Que às vezes os nossos conflitos familiares, eles são mantidos pela nossa falta de formalidade. Formalidade é você sentar diante do outro e falar: preciso conversar com você, pode ser agora? Não, estou apressado. Então tá bom, mas que horas que nós vamos conversar? Antigamente a gente tinha mais isso, né? A formalização das coisas. Vamos sair para jantar? Preciso conversar com você. Não é um WhatsApp que vai mudar as coisas, não é não. É sentar, formalizar que o conflito existe. Se eu não formalizo isso, o outro vai continuar agindo como age e eu serei vítima da minha falta de iniciativa. Não existe mágica. Nós que vivemos em comunidade, né, vivemos em comunidade a vida inteira. Quantas vezes, tinha até um nome esquisito, me lembro, o padre motivava a gente a fazer um colóquio. Eu tinha implicância dessa palavra colóquio. Primeiro que a gente nunca fala assim, né? Vamos fazer um colóquio. Mas o que era o colóquio? Era a oportunidade que a gente tinha de mandar outro a merda de maneira elegante, com perdão da expressão. Era a hora que o caldo entornava, mas com classe. O colóquio. Às vezes a gente saía de dois e ia resolver as pendências. Rinegrinho foi a época dos colóquios. Porque a gente não tinha nada para fazer, tinha que estudar o dia inteiro. Então você tem muitos conflitos quando você está com a cabeça mais desocupada. Ninguém saía de casa para estudar, para trabalhar, era tudo dentro de casa. Uma turma de 50 pessoas. Claro que tinha dificuldades, então o padre nos ensinou a dinâmica do colóquio, que era você sair 2 a 2, sobretudo quando você tinha uma dificuldade com ele, e formalizava. Olha, eu não suporto você. E o outro escutava o que tu casa. Por que você não me suporta? Porque você é insuportável. Aí, no final de tudo, a gente já estava encontrando caminhos, porque a gente não podia se matar. Dentro do seminário, a regra era, para nós, e isso era muito bom, que nós deveríamos viver como irmãos. E o padre era muito sábio em dizer, você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser irmão de todo mundo.
É diferente. Você não precisa ter intimidade com todos e nem facilidade com todos, porque nós não somos iguais. Seria uma hipocrisia dizer que nós vamos nos amar todos da mesma forma. Não é não. Quando você reúne um grupo, naturalmente ali você cria as afinidades. As afinidades vão surgir naturalmente. Eu posso me dar melhor com o Cristo, eu posso me dar um pouco com mais dificuldade com o irmão dele, e posso não suportar o primo dele. Agora, à medida em que eu identifico que eu tenho dificuldade com aquele, eu preciso pelo menos encontrar um meio termo para que a nossa fraternidade não seja fragilizada. Essa é uma regra do reino de Deus. Eu não preciso ter convivência com todos. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. E aliás, o outro deveria até perceber, né? Quando você não abre muita guarda, é porque você não está querendo ser íntimo. Para de forçar a barra. Não tem que forçar a barra da intimidade. A intimidade a gente oferece a quem a gente sente à vontade. E não é obrigado a ser íntimo dos outros. Você não é obrigado a ser íntimo de todos. Você tem o direito sim de manter a sua guarda. Igual Santa Teresa dizia, né? Baixar a porta do castelo para quem você quer que entre e subir a porta do castelo para quem você tem respeito, mas não quer que participe da sua intimidade. Então o bendito do colóquio era aquela oportunidade que nós tínhamos de formalizar que o conflito existia, que a dificuldade existia, mas que nós estávamos dispostos a resolvê-la. A dificuldade existia e nós queríamos resolvê-la. Isso é cristianismo. E isso faz com que a nossa vida fique muito melhor. Agora, se você estende essa dificuldade com o seu pai e não formaliza isso com ele, você não vai encontrar as soluções. Sem conversar, sem saber o porquê dessa dificuldade do seu pai com você e de você com ele, não tem crescimento. É a velha dinâmica do enfrentamento. Já falei tantas vezes disso que eu nem vou falar mais. Mas eu, pessoalmente, se eu não formalizo a oportunidade de vencer os conflitos que eu tenho com os outros, vou explodir de uma forma totalmente equivocada, vou perder a caridade. Agora, também é que às vezes, sabe o que eu fico pensando? O outro nem sempre está disposto a perceber. Nem sempre o outro está disposto a colaborar. Porque tem gente que é arpurrinha a vida inteira, né? Aquela murrinha. Tem gente que tem vocação para ser murrinha. Reclama de tudo, o tempo todo ela foi prejudicada, o tempo todo ela acha que é isso. Não, eu não posso viver esse papel. Então, quando a gente formaliza, a gente estabelece o limite. E estabelecer o limite é muito positivo. Isso é sinal de respeito. Dizer ao outro, isso aqui é o lugar até onde você pode vir, isso é sinal de respeito por ele, para ele também não ficar fazendo papel de trouxa. Para ele também sentir que ele tem uma dignidade que ele precisa cuidar. Minha gente, o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos permitindo esse aprendizado, ele é muito natural quando a maturidade vai chegando. Você se sente mais no direito de dizer o que lhe incomoda. Dentro das nossas casas isso é fundamental, para que a gente seja família, para que a gente seja amigo, para que a gente seja marido e mulher, para que a gente seja irmão. Não há outra forma. Namorados. Se vocês não vão formalizando os conflitos que vocês têm, desistam do casamento. É melhor nem levar adiante essa bobagem.
Se não existe a formalidade de dizer, de esclarecer os conflitos, não há preparo para casamento. O namoro é o tempo em que se ensaia a vida de casado. Então, se no tempo do namoro não se colocam os conflitos na mesa, não está havendo preparo nenhum para o casamento. Aliás, toda vez que a gente quer amadurecer na relação com o outro, é colocando os conflitos na mesa, é olhando nos olhos. Olha, eu não vou ser mais tratado dessa forma. Pode ser assim? Nós seremos claros uns com os outros agora. Fidelidade é assim, minha gente. Fidelidade não é outra coisa senão um pacto estabelecido a partir de uma formalização. Você sabe quando é que você começa a deixar de ser fiel. Então, se você não for honesto, no momento em que você deixa de ser fiel, você perde toda a razão diante do outro. Só assim a gente pode dar certo. Continua sendo difícil, mesmo quando formalizamos? Sim. Porque tem gente que tem mais dificuldade que a outra. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade que outras. Mas sem a formalização dos nossos conflitos, das dificuldades que nós temos, não temos o direito de esperar melhoras. É isso. Que a gente tenha a coragem, a disposição de formalizar os conflitos para deles extrairmos um novo tempo para a gente viver mais felizes, mais realizados. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.